Juízes capítulo 4, a partir do primeiro versículo, vamos ler até o versículo 16, que diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Cícera, que habitava em Arosete. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Os israelitas procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinaão, de Guedes, em Naphtali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhes ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Guedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com eles. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Ababe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Guedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinaão, tinha subido ao monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Oracete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerras e seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Oracete a Goim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Amém? Esse texto da palavra do Senhor, do Velho Testamento, o livro de Juízes, capítulo 4, um pouco extenso, mas nós queremos tirar aqui algumas lições desta mulher chamada Débora e também deste comandante do exército de Israel chamado Baraque. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome e sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. Não sou nada sem o teu Espírito Santo, e aqui nós estamos para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, Senhor. Me instrua segundo a vontade do teu Espírito Santo, para que o teu nome seja glorificado, que eu diminua e o Senhor cresça, como sempre. O teu nome, Pai, é exaltado nesta igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis, como sempre. Nós passamos por lutas, nós passamos por muitas dificuldades. Nós enfrentamos guerras, nós enfrentamos lutas
questões que às vezes nós deparamos e nós não temos realmente condições de enfrentá-las sozinhos. Muitos de nós passamos por situações em que nós precisamos de ajuda, nós precisamos uns dos outros. Nós vivemos num tempo de uma incerteza. Nós, às vezes, duvidamos até mesmo daquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, por influência do inimigo, por influência deste mundo, por influência da filosofia moderna, daquilo que o mundo prega para nós, daquilo que a sociedade diz que é verdade, enquanto há um confronto diretamente dentro da palavra de Deus, porque a palavra ela é imutável, a palavra de Deus ela nunca está errada, nunca errou, ela é a verdade. E por mais que os modernos, as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, tentam dizer que esta palavra ela está ultrapassada, nós cremos fielmente que esta palavra ela é muito atual e ela fala diretamente aos nossos corações. Todos os textos da palavra de Deus fala diretamente aos nossos corações. E nós precisamos estar atentos a isso. Os dias são difíceis, as lutas são grandes, mas a vitória é sempre daqueles que acreditam na força e no milagre do Senhor. A vitória é sempre daqueles que acreditam no poder sobrenatural de Deus. Nós vivemos em uma época em que nós precisamos realmente de um milagre sobrenatural, de algo realmente que venha deixar nós atônitos, no sentido assim, meu Deus, como isto aconteceu? Porque realmente só o milagre de Deus, às vezes, para resolver o problema da nossa família, da nossa nação, da nossa cidade, mas existe solução. Nós não estamos afundando, nós não estamos perdidos, nós estamos realmente dentro da vontade de Deus, amém? E esse texto da palavra do Senhor, a qual nós lemos, conta a história desta mulher chamada Débora e do comandante do exército de Israel, chamado Baraque. Baraque era um soldado que comandava um exército, segundo a pesquisa que eu fiz, um exército que estava desarmado. O exército de Israel nesta época não tinha lanças, não tinha espada, eles usavam apenas armas naturais, porque o exército de Jabim, do rei Jabim, rei de Canaã, ele cercava todo o Israel e proibia que Israel comprasse, fizesse negócios com outras regiões. Então Israel nesta época não tinha armas de guerra. E como um exército de Israel sem armas poderia enfrentar um exército com 900 carros de ferro, segundo a palavra, e esses carros de ferro, ele tinha uma espécie de umas foices de ferro nas suas rodas, que onde passava eles cortavam as pessoas. Esses carros eram modernos para aquela época. Para hoje talvez não seria nada moderno, né? Hoje existem coisas muito mais violentas na questão de guerras. Mas naquela época, aqueles carros de guerra era coisa do primeiro mundo, era coisa do momento, era o que tinha de melhor para a guerra. E o povo de Israel não tinha armas. Se nós vamos ver a história bíblica, né? A Bíblia não relata esses assuntos, mas segundo Flávio Joséfo, um historiador do povo hebreu, ele conta que realmente esses carros, eles tinham nas suas rodas umas foices de ferro. Mas Deus deu a vitória para o povo de Israel. Mais uma vez nós vamos ver aqui um milagre de Deus sobrenatural. Deus trouxe a vitória sem eles mesmos precisar de tanto esforço, porque o povo de Deus estava debaixo das mãos dele, das mãos de Deus, eles confiavam em Deus. O que nós podemos aprender com esse texto? Eu tirei aqui 3 pontos importantes para a nossa meditação nesta noite. Em primeiro lugar, como título desta mensagem, eu quero dizer 3 estratégias para nós vencermos os nossos inimigos, ou 3 estratégias para nós vencer o mundo, ou 3 estratégias para nós recebermos a vitória de Deus, amém? Quem que quer vitória? Todos nós precisamos de vitória, todos nós precisamos de bênçãos do Senhor. E olhando nesse texto, nós vamos aprender em primeiro lugar com Débora. A Bíblia diz que Débora era uma profetisa. Na época dos juízes, a Bíblia diz que o povo fazia o que bem entendia. O povo estava sem comandante. Morreu Moisés, morreu Josué, agora é o tempo dos juízes.
E no tempo dos juízes, segundo o próprio livro dos Juízes, fala que o povo fazia o que bem entendia. Eles viviam num ciclo vicioso. Qual era esse ciclo vicioso? O povo, eles pecavam, eles viviam numa apostasia, eles se arrependiam dos seus pecados, clamavam a Deus, Deus levantava um comandante, Deus libertava o povo e vinha a paz sobre Israel. Após a paz, passava algum tempo, novamente esse povo voltava a pecar, voltava a entrar na apostasia, voltava a clamar a Deus, Deus ouvia aquele povo, Deus libertava aquele povo, vinha a paz sobre aquele povo, mas não demorava muito tempo, o povo voltava a pecar. Então estava nesse ciclo vicioso. Vocês podem ver no livro de Juízes que vários juízes se levantaram por causa disso, porque o povo não tinha uma constância, não tinha um propósito firme de adorar a Deus, de ser verdadeiros com Deus. Então Deus levantou nesta época, a Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo maltratado por Jabim, rei de Canaã, por 20 anos. 20 anos o povo de Israel estava cercado, não tinha nem condições de comercializar com as nações vizinhas, ao ponto de eles não terem nem armas de guerra. Então Deus levantou nesta época Débora, uma profetisa, uma mulher. Mas por que Deus levantou? Porque o povo novamente viu que estava sendo oprimido pelo povo inimigo, então eles clamaram ao Senhor, e Deus então levantou mais um juiz sobre Israel. E este juiz agora é Débora. A Bíblia diz que ela ficava debaixo de uma palmeira, debaixo de uma árvore, e ali no monte, e ali as pessoas iam até ela, e ela julgava as pessoas, ela orava pelas pessoas, ela era usada por Deus naquele momento. E o primeiro ponto desta palavra é isto: nunca deixa de crer, nunca deixamos de crer, mesmo se a maioria se ausentou de Deus, ou mesmo se a maioria se apostatou do Evangelho. Nós temos que permanecer na fé, para nós termos a vitória em Deus, para nós recebermos a vitória do Senhor. Em primeiro lugar, olhando o texto, nós temos que continuar crendo, mesmo que a maioria apostatou, quer dizer, deixaram de crer, não acreditam mais, não tem mais fé. Você precisa continuar crendo. Débora era esta mulher. O povo estava apóstata, o povo estava desviado de Deus, mas a Bíblia diz que esta mulher, chamada Débora, ela continuava nos pés do Senhor, ela continuava a clamar ao Senhor. Deus ouvia aquela mulher. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao 5, diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Qual era o tempo? O tempo da apostasia, o tempo em que o povo estava se desviado de Deus, o tempo em que o povo estava adorando a Baal, o povo estava adorando outros deuses, mas Débora não. Débora estava ali debaixo da árvore, profetizando a Deus, procurando a vontade de Deus, servindo a Deus. E é isto que nós temos que fazer em primeiro lugar, para nós termos a vitória. Nunca deixar de crer, mesmo se as pessoas não estão crendo mais, mesmo se o mundo está dizendo ao contrário, mesmo se as circunstâncias dizem que não são favoráveis a você, mas você tem que continuar crendo, porque o Deus que levantou Débora pode levantar a sua vida, pode levantar alguém na sua família, pode levantar alguém nesta cidade, para levantar a sua vida e para dizer para você: filho, tenha bom ânimo, porque eu estou aqui, eu não te abandonei, eu sempre estive com você. Querido, nós sempre precisamos crer na promessa de Deus e no Evangelho de Deus. A Bíblia diz, querido, enquanto todo o povo estava seguindo a sua própria visão, Débora seguia a visão de Deus. Nós temos que seguir a visão de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos orienta. Débora tinha, querido, segundo minha pesquisa, aproximadamente, olha aqui, 90 anos de idade. Não era uma moça, não era uma senhora de 40, de 30, de 50, mas esta mulher tinha 90 anos de idade. Mesmo assim, Débora era corajosa, era valente, ao ponto que nós vamos ver aqui no final da palavra, que ela foi com Baraque também à guerra. Olha só, uma mulher de 90 anos disse para Baraque: pode deixar, eu vou com você à guerra. Ela não estava desanimada, ela não olhava para a circunstância, ela não olhava para as dificuldades, mas porém,
Débora era temente a Deus, porque, querido, ela cria fielmente que o Deus de Israel, que já tinha livrado este povo várias vezes, já tinha levantado outros juízes, já tinha feito grandes prodígios e maravilhas, ela tinha certeza que mais uma vez Deus iria ouvi-la, Deus iria trazer uma resposta, Deus iria socorrer aquele povo, e foi isto que aconteceu. Mas por que eles receberam a vitória? Porque, em primeiro lugar, ela cria no Senhor, mesmo a maioria não crendo, ela cria. Então é isso que eu quero dizer para nós nessa noite. Mesmo que a maioria já não estão crendo mais na palavra de Deus, continua crendo, porque Jesus, Ele está às portas. A promessa que nós esperamos é esta: a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, aleluia, o som da trombeta, e ela está para soar a qualquer momento. O som da trombeta vai soar, e aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que fizeram como Débora, ficar esperando no Senhor, mesmo que a sua volta, você vê todos desanimando, todos se apostatando das suas fé, mas você continua crendo. Existe um Deus que me ouve, existe um Deus que ouve as orações, existe um Deus que me prometeu, e aquele que me prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas, aleluia. Só obtém vitória, querido, quem está na visão divina e não na vista do mundo. Olha só obtém a vitória quem está na visão de Deus e não na vista do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes, porque andamos por fé e não por vista. Diga comigo: andamos por fé e não por vista. Não é através daquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos não nos traz esperança. Aquilo que nos traz esperança é nós olharmos para o céu, é nós olharmos para a cruz, é nós olharmos para aquilo que Jesus já fez, é nós olharmos para as suas promessas. Aí então nós conseguimos encher o nosso peito de ânimo, o nosso coração de alegria, e dizer: não, realmente Deus, Ele tem promessas, Deus está comigo, Deus está conosco, e Deus vai me trazer a vitória, aleluia. Continuar crendo, querido, é o primeiro ponto para nós recebermos a vitória. Muitas vezes nós deixamos de receber a vitória porque nós desanimamos no meio do caminho. Nós começamos uma caminhada, passado alguns problemas, nós já desistimos, mas Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer que nós continuemos crendo nas suas promessas, aleluia. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Tenha fé na palavra, tenha fé naquilo que Deus está falando, querido. Está certo que o mundo prega outra coisa, mas nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na promessa do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, é muito simples aquilo que nós fazemos, mas é na simplicidade que Deus opera, é na simplicidade que Deus habita, querido. Creia nisso. Deus está com você, Deus está com a sua família, Deus está conosco, Deus está com aqueles que realmente o adoram em espírito e em verdade. Hebreus capítulo 10, versículo 38, olha o que diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só o que Deus está falando, é pela fé. A Bíblia diz: se nós deixarmos de crer, se o justo deixar de crer, se recuar, a minha alma, Deus está falando, a minha alma não tem prazer nele. Por isso que eu estou dizendo para você: está difícil, mas continua crendo, aleluia. Você não está vendo nenhuma perspectiva, mas continua crendo. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, enfim, o Deus nosso, Ele está vendo, aleluia. E a qualquer momento, querido, Ele vai derramar as suas bênçãos. A qualquer momento Ele vai tirar nós do lamaçal, aleluia, da injustiça. A qualquer momento Ele vai realmente restaurar tudo aquilo que nós perdemos. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, para nós recebermos a vitória, a terceira, ou melhor, a segunda estratégia para vencermos o nosso inimigo, ou para termos uma vitória, entenda como você bem entenda, achar melhor, ter a certeza de que o Senhor estará
à frente de todas as nossas ações, desde que, estas ações estejam de acordo com a vontade de Deus. Tenha certeza de que o Senhor está à frente do seu povo. O Senhor está à sua frente. Se você buscou a direção de Deus, se você realmente está dentro da visão de Deus, tenha certeza que Deus está à frente. Ah, pastor, mas está muito difícil. Mas não parece que Deus está à frente, mas está. Pastor, mas não estou conseguindo fazer nada lá em casa. Mas Deus está à frente. Não significa que porque você não está conseguindo, é porque Deus não está. Deus está, querido. Vários exemplos na Bíblia nós podemos tirar sobre isso. Um dos exemplos que vem na minha mente aqui agora é o exemplo do filho de Abraão. Como eu chamava o filho de Abraão? Isaac. Deus estava com Isaac desde a sua juventude. Quando Deus pediu que Abraão levasse Isaac para ser sacrificado, o que Deus fez com a vida de Isaac? Deus preparou o quê? Deus preparou um cordeiro para que fosse sacrificado no seu lugar. Olha bem, Isaac estava caminhando praticamente para o caminho da morte, pelo vale da sombra da morte, mas chegando no último instante, Deus preparou um cordeiro para que livrasse ele da morte. Querido, mesmo se a circunstância, mesmo se o caminho que você está caminhando não pareça ser um caminho de paz, não parece ser um caminho de resposta de Deus, mas creia, lá no final, Deus vai provar para você que é este o caminho que Ele escolheu para você, que é este o caminho que Ele tem para nós. Deus trabalha de uma forma tão especial. Quem é nós para entendermos a vontade de Deus? Quem é nós para entender a mente de Deus? Nós não conseguimos entender a mente de Deus. Ter a certeza de que o Senhor estará sempre à frente. Olha o que diz o texto da palavra, versículo 14, a qual nós lemos. Versículo 14. Diz assim: Débora disse então a Baraque: levanta-te, pois este dia é o dia em que o Jeová te há de entregar Sísera na mão. Quem que era Sísera? O comandante do exército do rei de Canaã, rei Jobim. Mas não é Jeová quem saiu à tua frente? Débora estava dizendo para Baraque. Deus está dizendo: levanta-te, pois este é o dia em que Jeová te há de entregar Sísera na tua mão. Ponto. Aí lá começa de novo. Não é Jeová quem saiu na tua frente, quer dizer, Deus já estava na frente do exército. Deus já estava operando milagre. Deus já estava guerreando por eles lá na frente. E Baraque foi descer o monte Tabor com 10.000 homens. Deus está à frente, querido, sempre dos nossos problemas. Se nós confiamos em Deus, se nós cremos na palavra do Pai, creia, todas as dificuldades que você está enfrentando, Deus já está lutando na frente por você. Deus já está quebrando os grilhões, Deus já está derrubando as barreiras, Deus já está defendendo a sua vida lá na frente. Creia, a vitória é do povo de Deus, a vitória é daqueles que creem fielmente no milagre de Deus, mesmo que as pessoas não creem mais, mas você continua crendo no milagre do Senhor. Aleluia. Não é através da minha obra, não é através da sua obra, não é através daquilo que você faz, mas é através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia. E o castigo que nos trouxe a paz, o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Jesus sofreu por nós, Jesus padeceu por nós, e nós cremos nesta palavra. Por isso que o inimigo não pode nos desafiar, porque ele é um derrotado. Mesmo que as pessoas olhem para você e digam: você não consegue, você vai olhar para ele e dizer: eu creio que eu vou conseguir, porque o Deus de Israel que estava com Baraque, que estava com Débora, está comigo, e agindo Deus ninguém pode impedir. Querido, creia na vitória. Nós precisamos crer fielmente. Em segundo ponto, ter a certeza de que Deus está à frente de todas as nossas batalhas, de todas as nossas dificuldades. Deus não perde batalha. O exército de Deus é incomparável. Nós precisamos confiar, querido, fielmente, que Deus está à frente de todas as nossas aflições. Quais são os desafios que Deus tem para nós?
Quais são os desafios que Deus colocou em sua vida? Baraque que tinha um desafio. Baraque tinha que enfrentar um exército grande. Um exército com 900 carros de ferro e mais homens, soldados armados com espada e escudo. Porém, eles não tinham. Mas a Bíblia diz que eles venceram. De que forma eles venceram? De que forma nós vencemos? Crendo fielmente, sem contar com as nossas forças, mas contar com a força de Deus, contar com o milagre sobrenatural de Deus. Flávio Josefo, a Bíblia não relata esse fato também, eu gosto sempre de falar isso, porque a Bíblia não conta como foi que Deus deu a vitória para eles. A Bíblia diz que ele estava dentro do vale. Baraque, ele estava no monte, e o exército do rei Jabim estava no vale. E esse vale, segundo pesquisa, é um rio que só tem água quando chove, é um rio seco, né? Aquele rio seco, não sei o nome que se dá isso, tem um nome que se dá a esse tipo de rio. Fugiu a memória aqui agora. Mas é um rio que só tem água nele quando chove. Amém? E o rei Jabim estava ali naquele vale. E Baraque mais acima do monte. A Bíblia diz que Deus mandou chuva do céu. E aqueles carros de ferro pesado, as suas rodas pesadas, começou a afundar no barro. Eles não conseguiam sair do lugar. A chuva foi tão grande que a Bíblia diz que o rio encheu e começou a carregar os soldados de morro abaixo pela enxurrada. Deus trouxe um vento, uma chuva naquele lugar, que eles foram derrotados com o poder de Deus, sobrenatural de Deus, porque os soldados de Israel não tinham armas para vencer, era impossível eles vencer aquele exército, mas Deus com o seu poder, com a sua força sobrenatural, enviou do céu chuva. Como eu posso dizer isso e confirmar que foi chuva? No capítulo 5 de Juízes, os irmãos podem ler que o cântico de Débora e Baraque vai falar dessas águas que Deus desceu sobre este lugar. Então nós cremos que realmente Deus trouxe água sobre aquele lugar. O exército do rei Jabim foram derrotados através do poder de Deus. Olha só que bacana. Nós não precisamos vencer, ou melhor, nós não precisamos guerrear. A guerra aqui não é nossa. Como nós já falamos aqui, nós temos que colocar em posição de batalha. Nós temos que estar à frente. Nós temos que crer, nós temos que acreditar que Deus está conosco, mas também nós não podemos ficar deitados numa rede balangando, esperando que caia do céu o milagre. Nós temos que estar à frente, crendo que Deus está à frente. Como que Deus está à frente? Quando nós também nos disponibilizamos em acreditar que Ele está à frente, e acreditando que Ele está à frente, eu não fujo da raia, eu não deixo de fazer aquilo que Deus me pediu para fazer. Eu tenho que crer que Deus está à frente. E quantas pessoas enfrentam dificuldades? Quantos de nós enfrentamos lutas? Quantos de nós desistimos porque nós deixamos de acreditar que Deus está à frente? Quantos de nós não recebemos a vitória porque nós deixamos de acreditar que Deus está à frente? Porque nós queremos a resposta hoje. Nós não sabemos esperar para o amanhã. Nós não sabemos esperar um ano. Nós não sabemos esperar 2, 3, 4, 5, até 10. Quantos anos for preciso? Nós não sabemos, porque nós achamos que a nossa vontade é a melhor vontade. Nós achamos que aquilo que nós pensamos é melhor. Nós achamos que nós é que entendemos do mundo. É nós que entendemos da circunstância. Mas Deus está dizendo para nós: eu sou o Criador de todas as coisas. Antes mesmo que você houvesse, eu já existia. Deus é antes de todas as coisas. Ele é antes, Ele é aquele que fez você. Antes mesmo de você imaginar de sair nessa terra, Ele já sabia quem era você. Então Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe onde você anda, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe exatamente as nossas necessidades. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Quer ter vitória, irmãos? Nós temos que crer fielmente que Deus está à frente. Baraque não teve uma atitude covarde quando pediu para Quiana, uma mulher, ir com ele na batalha. Alguns podem pensar, mas por que Baraque não foi sozinho? Por que ele chamou uma velhinha de 90 anos para acompanhar ele? Alguns podem até pensar que ele estava com medo. Talvez.
Mas eu quero crer que ele só pediu para ela ir com ele, porque ele sentiu que realmente aquela mulher tinha a presença de Deus. Ele queria aquela mulher por perto dele. Ele só queria a companhia de alguém que tinha intimidade com Deus. Baraque, ele só foi à guerra porque Débora foi com ele. Não é porque ele foi covarde, é porque ele realmente queria uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Baraque sabia que o exército de Jabim era forte. Ele sabia, mas ele tinha a palavra de Deus ao seu favor, amém, querido? A mesma coisa pode acontecer com nós. Nós sabemos que as dificuldades são grandes, nós sabemos que os desafios são grandes, mas nós também sabemos que a palavra de Deus é ao nosso favor. Nós sabemos também que a palavra de Deus nos garante a vitória. Nós sabemos que Deus, Ele promete e Ele cumpre na sua palavra. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos desanimar. Eles foram à guerra diante da impossibilidade humana. Eles foram à guerra diante de uma impossibilidade humana, mas com a possibilidade inabalável do exército de Deus. Talvez Débora, ela tivesse muito mais coragem do que Baraque. Os irmãos me perdoam, mas porque Débora tinha ouvido a voz de Deus. Agora Baraque não. Baraque, ele talvez tinha uma certa dúvida no seu coração, mas não, eu não quero crer assim. Eu quero crer que ele queria a companhia de Débora, porque Débora, ela tinha intimidade com Deus, amém? Baraque estava diante de uma impossibilidade humana, mas eles tinham uma possibilidade infalível de Deus, inabalável do exército de Deus, e foi isso que aconteceu. Débora aceitou o desafio de liderar com esforço. A Bíblia diz que ela aceitou o desafio de liderar com esforço para dar liberdade ao seu povo, e ela aceitou o desafio que Deus colocou à sua frente. Nós também temos que aceitar, queridos, os desafios que Deus coloca em nossa frente. Quais são os desafios que você tem enfrentado? Tem gente aqui que não gosta dessa palavra, né? Mas Deus sempre nos dá desafio. Amém, irmão Robson? Os desafios são sempre, né? Sempre nós temos desafios, mas nós sempre vencemos os desafios. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, resplandece. Não tenha medo. Deus está à frente de todas as circunstâncias em que você está enfrentando. Apenas creia que o Senhor é poderoso para te dar a vitória. Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, para nós obtermos a vitória, ou para nós derrotarmos o nosso inimigo, reconhecer a autoridade de Deus na vida de um profeta e obedecer. Isto é muito sério. Isto é muito importante. Reconhecer a autoridade de Deus na vida de um profeta e obedecer. Por que eu estou dizendo isso? Juízes capítulo 4, versículo 8 diz assim: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Baraque, ele estava diante de uma mulher, e se você for observar o contexto, mulher não tinha nenhum valor, ou muito menos valor, né, do que hoje. Mulher não era bem vista, não era bem aceita, no sentido, não tinha autoridade nesta época. Mas Deus levantou Débora para confundir mesmo a mente daqueles homens orgulhosos, arrogantes, né? E Deus levantou Débora como juíza. E Baraque, ele soube obedecer, soube reconhecer em Débora uma autoridade de Deus. Baraque, ele olhou para aquela Débora e disse: mas não é possível, né? Usando aqui a mesma palavra, ele poderia ter pensado assim: mas como Deus vai usar uma velhinha aí de 90 anos, uma mulher, tanto homem forte, tanto homem valoroso? Eu mesmo, ele podia pensar, eu aqui, Baraque, sou homem de guerra, né, comandante do exército, por que Deus não fala comigo? Está falando com uma mulher? Mas não, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Débora. Ele atendeu a voz de Débora, porque ele entendeu que a voz de Débora era a voz de Deus. Então, em terceiro lugar, nós temos que reconhecer a autoridade que Deus coloca em algumas pessoas. Humanamente falando, não havia solução para a situação que eles estavam vivendo naquele momento, mas Israel, eles pôde experimentar uma vitória de Deus, um milagre de Deus. Por quê, queridos? Porque
porque eles acreditaram, porque Baraque acreditou em Débora, Baraque acreditou que Deus estava falando através daquela mulher. E muitas vezes Deus fala conosco, muitas vezes Deus tem falado com você, e você tem deixado de acreditar, porque você acha que o vaso que Deus está usando não é digno de que Deus use. Talvez você pense, mas não pode, Deus não está usando esta pessoa, e Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Você pode até pensar, mas Deus hoje fala somente através da palavra. Não, Deus fala da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Deus usa vasos, Deus usa as pessoas, Deus usa a criança, Deus usa quem Ele quer, querido. O importante é nós estarmos com os nossos ouvidos atentos, termos a sensibilidade do Espírito Santo e acreditar fielmente na simplicidade daquilo que Deus faz. Muitas vezes nós queremos complicar as coisas, muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus muito complexa, muito cheia de detalhes. Não, Deus é simples, é nós que complicamos muitas vezes. Deus está falando com você nessa noite: filho, eu já tenho falado com você, eu já tenho usado vasos, eu já tenho usado criança, eu já tenho usado velhos, enfim, eu já tenho usado pessoas para falar com você, mas você continua dizendo: não, Deus não falou comigo. Deus está dizendo mais uma vez para você nessa noite: creia que eu sou Deus que uso quem eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Deus fala da forma que Ele quer, e Deus está falando conosco nessa noite, dizendo: filhos e filhas, ergam a cabeça, porque a vitória é nossa. Apenas nos colocamos à frente, apenas acreditamos que a promessa de Deus é para todos aqueles que esperam no Senhor. Reconheça a autoridade que Deus tem colocado na vida das pessoas que estão à sua frente. Talvez o milagre já passou na sua porta, e por causa do orgulho e por causa do preconceito, você não obteve o milagre, porque você não ouviu a voz de Deus, você não acreditou na voz do profeta. Quando Deus disser para você: filho, faça, você tem que fazer. Quando Deus pedir para você ficar, você tem que ficar. Quando Deus pedir para você ir, você tem que ir. Mas entenda uma coisa: esse Deus jamais te desamparará. Ele sempre faz aquilo que Ele quer e da forma que Ele quer. E quero dizer uma coisa para você: é a melhor maneira. É a melhor maneira, a maneira que Deus faz. Versículo 9 do mesmo texto diz assim: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes. Baraque foi, Débora foi, mas Deus não permitiu que a honra daquela guerra fosse para Baraque, mas foi uma mulher, segundo os relatos bíblicos, uma mulher chamada Jael, se não me falha a memória, Jael, foi a mulher que matou o comandante do rei Jobim. Foi uma mulher que matou. Deus não deixou que o comandante de Israel, Baraque, obtesse a honra, mas através de uma mulher, Deus entregou o comandante do exército do rei Jobim nas mãos do povo de Israel. Mas isso não importa. O importante é que a vitória veio para o povo de Deus. Não importa a maneira, não importa a maneira que Deus faz, o importante é que Ele faz. Então a vitória é nossa, se nós cremos na palavra de Deus. A vitória é daqueles que creem. Vamos relembrar aqui os 3 pontos. Quer ter vitória? Continue crendo, mesmo se as pessoas não acreditam mais, mesmo se as pessoas se apostataram. Em segundo lugar, tenha certeza de que Deus está à frente da sua caminhada, desde que você colocou o seu trabalho, a sua vida diante de Deus. Desde que você um dia orou: Senhor, caminhe comigo, ande comigo, não deixe eu caminhar sozinho. Desde que você reconheça que Ele é um bom companheiro, desde que você reconheça que Ele é o Deus da sua vida, que Ele jamais vai te abandonar. E em terceiro e último lugar, reconheça a autoridade de Deus na vida das pessoas. Todos nós somos morada do Espírito Santo. Deus pode usar qualquer um de nós aqui para falar conosco. É nós que às vezes tampamos ouvidos, amém, queridos? É nós que perdemos a sensibilidade do Espírito Santo e queremos as pessoas certas para falar conosco. Ouça a voz de Deus, amém? Tenha certeza que a vitória é sua no nome de Jesus. Concluindo aqui para nós encerrarmos, Provérbios capítulo, não marquei o capítulo aqui, mas um provérbio diz assim:
O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Olha só, o temor do Senhor encaminha para a vida. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem fará, ou melhor, ficará satisfeito, e não o visitará nenhum mal. Provérbios 16, versículo 7. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, olha que interessante, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Olha, se os teus caminhos forem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos terão paz com você. Mas o que me der ouvido habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Provérbios 1, 33. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, amados? Ficamos de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Sabemos, ó Pai, que todos nós aqui precisamos de vitórias. Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós, às vezes, deparamos com situações que nos desanimam, que nos deixam para baixo, que faz nós ficarmos frustrados, nervosos, irritados. Ó Deus amado, porque nós às vezes queremos caminhar do nosso jeito, fazer da nossa forma, esquecemos que existe um Deus que faz milagres sobrenaturais, um Deus que faz todas as coisas. Basta nós clamarmos ao Senhor, assim como diz a tua palavra, Senhor. Esse povo, eles pecavam, eles se apostatavam, mas quando o Senhor trazia o castigo sobre eles, esse povo se arrependia, o Senhor ouvia a voz desse povo, o Senhor levantava um juiz, o Senhor libertava aquele povo, o Senhor trazia paz para aquele povo. É desta forma que o Senhor trabalha, Senhor. O Senhor espera que nós clamamos ao Senhor por socorro. O Senhor espera que nós realmente levantamos a nossa voz e dizemos: Pai, pecamos contra o céu, pecamos contra Ti. Pai, nós precisamos do perdão do Senhor. O Senhor requer que nós reconheçamos, ó Pai, a nossa miserável condição de pecador. Ó Pai, nos ensina cada dia mais a sermos exemplos nesta terra, a entendermos que o milagre do Senhor é para todos aqueles que buscam, é para todos aqueles que acreditam, é para todos aqueles que temem ao Senhor. Nós temos que confiar nos teus profetas, nós temos que crer na presença do Senhor que vai à frente, nós temos que crer, Senhor, mesmo se a maioria não crê mais, mas nós queremos continuar crendo que o poder do Senhor é sobrenatural nas nossas vidas. Deus continua abrindo as portas para os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos toda espécie do mal, tudo aquilo que tem afrontado os teus filhos, tudo aquilo que tem perturbado, Senhor, toda enfermidade, nós colocamos por terra agora, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, no meio do teu povo. Eu sei, ó Pai, que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Segundo a tua palavra, Senhor, o desejo do Senhor é de abençoar o teu povo, não é de nos causar dano, segundo a tua palavra, e por isso nós confiamos nesta palavra, Senhor. Se nós reconhecemos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos cura, o Senhor nos traz a paz, o Senhor nos liberta, e nesta noite, ó Pai, nós cremos nesta vitória, nós cremos que esta palavra falou no coração dos teus filhos, porque falou no meu coração. Eu vou continuar crendo, Pai, que o Senhor está à frente desta igreja, que o Senhor é o nosso general, que o Senhor é o Deus do impossível, que agindo o Senhor em nossas vidas, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, ó Pai, receba a nossa oração, receba o nosso louvor, o nosso culto nesta noite, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.